pela terceira vez, agora vai dar certo. Sim. Não sei o que aconteceu naquele primeiro momento, se eu perdi o que eu falei, se eu não perdi, mas agora vai. Uhum. Pra mim deu uma travada. Quando você foi explicar da tua internet, ele já caiu. Quando você Mas foi falar, agora, não, como eu tava de. E acabou, sabe? então agora, eu acredito que não vai cair, Uhum. definitivamente, porque se não der, aí a gente cancela e marca para outro dia. Pois é. E vamos colocar na lista de prioridades, né? O Wi-Fi para o consultório, Sim. É, que aqui é bem eu não importante. tenho opção, né, Alana? Como eu só atendo online. Então, Tem se que não ser. tiver um Wi-Fi bom, nossa, fica num Uhum. perrengue. É o que está acontecendo aqui. Mas agora vai dar certo. Uhum. Era pra Então nós testar, né, fizemos quem aqui. realmente quer ver a live. Já está um pouquinho tarde, né? 15 Uhum. para 8 praticamente. Quinta-feira o pessoal, né, tem os seus rolês. Uhum. Sim. Se Mas vamos quiser começar iniciar, falando então, Alana. Acho que dá para iniciar, sim. É, bom, a gente estava falando há duas transmissões atrás que caiu, né? Que desde a desculpa. infância já acaba sendo romantizada essa questão do relacionamento, né? Questão do casalzinho, de quem que é a tua namorada, né? Quem que é o teu namorado, família, perguntando, mas você vai casar, né? Quando você crescer, você vai casar. Então, tem toda essa romantização, e também, acho que hoje nem tanto, mas antes tinha bastante a questão do relacionamento é para sempre, né? Se casou é para a vida inteira. Então, e quando as coisas começam a dar errado, começa a dar problema, as pessoas se desesperam, porque como que todo mundo tem um casamento perfeito, todo mundo tem um relacionamento bom, e eu fui dedo podre, né? Escolhi a pessoa errada. Como que para todo mundo vai dar certo, todo mundo tem que dar certo, e para mim não. E para mim E não. essa quebra de expectativa, né? Você idealiza tanto na infância, você cresce com aquilo, eu vou encontrar uma pessoa especial, vou ser feliz para sempre, e daí não é bem assim, né? Exatamente. E quando as pessoas vão crescendo e vão percebendo também, passando por algumas frustrações, a pessoa vai se fechando, né? Parece que ela Uhum, vai endurecendo por dentro. E parece que todas as relações, né, quanto mais a gente vai somando essas frustrações, essas dores no decorrer dos anos, né, parece que vai se tornando superficial. uhum, Parece que nunca mais a gente vai sentir aquela sensação de estar segura, ou até não estar segura, mas a sensação propriamente dita, assim, de gostar de alguém genuinamente. Porque existe a questão, assim, a criança é ingênua, a criança é verdadeira, a criança fala a verdade. Então, consequentemente, a partir desse estigma, se a criança fala a verdade, a criança gosta de verdade. uhum. E quando a gente cresce, como que fica o nosso gostar de verdade? Como que fica todo esse acúmulo, todos esses anos de expectativa, né, de frustrações somando aí também? Como que fica o nosso coraçãozinho, né? Sim. Então, como eu havia dito há duas transmissões anteriores também, Uhum. desde criança a gente tem aquela coisinha assim do namoradinho, do gostar. A gente já passou por situações de quase relacionamento, onde até ao redor os nossos familiares torciam, né, delineando um trajeto para gente de relacionamento. Uhum. Claro, nós podemos escolher, mas quando a criança está lá na sua primeira e segunda infância,
ela é mais suscetível, né, à opinião dos pais. sim, Então a gente vai crescendo inconscientemente, idealizando pessoas, idealizando relacionamentos, idealizando coisas que talvez não aconteçam, porque foram projeções, foram criações e muitas vezes não foram nossas. Nos colocaram ali. uhum, Depois, para a gente tentar suprir toda essa falta de quases, é difícil. Porque são muitas incertezas que vão se somando na nossa vida enquanto adulto, também enquanto adolescente, claro, e que depois a gente não consegue dar conta 100%, né, Rodrigo? sim, O que sim. é que você acha? É, realmente, né? A gente vai juntando todas essas idealizações, esses sonhos e quer que eles virem realidade, né? E quando se trata do nosso afetivo, dos nossos sentimentos, aí acaba sendo muito mais forte, né? Uhum, Que uma coisa é você idealizar uma casa e a casa não ser como você gostaria. Outra coisa é uhum. você idealizar uma pessoa que vai ser o seu companheiro, a sua companheira de jornada de vida, e daí não é assim, né? Ou você depositou tanta esperança naquela pessoa e aí ela acaba sendo apática, ou não te dá o mesmo valor que você dá para ela, né? Surgem todos esses problemas de relacionamento que a gente cansa até de ver nela, né? Que é o que mais E essa é a aparece. palavrinha, é o cansaço. Mas ele está Uhum. mais voltado na expectativa que nós criamos sobre o outro. Esse é o Sim, X da questão. A expectativa que foi imposta. E inconscientemente, às vezes nem é pela nossa decisão, mas é pela decisão dos outros. Por aquele discurso pronto que foi delineado por anos e anos e que ficou guardado no nosso inconsciente. uhum. Eu já atendi casos de pacientes que, mas eu não sei, eu só quero tirar isso de mim, eu só quero ser feliz, eu só quero. A gente não sabe o que a gente quer. Uhum. A gente está em busca de algo que nem a gente sabe o que é. É E aí, uma, quando uma chegam figura pessoas, escura, né? Você vê de longe que você quer, mas você não tem clareza sobre aquilo, né? uma mera hipótese. É, Mas aí, quando essas pessoas que não sabem o que querem, não julgo, pelo contrário, me compadeço, mas elas se aproximam, né, de pessoas no intuito de preencher espaços. E eu falei isso nos stories. Então a gente tenta sempre preencher algo dentro de nós que não sabemos ao certo o que é, e a gente busca essa inconstante busca por pessoas, por mínimas demonstrações de afeto, por tentativa de preencher o tempo. Você uhum. gosta? Não sei. Você é feliz? Não sei te dizer, mas tá ali, tá persistindo no relacionamento. E esses dias eu vi que uma psicóloga excepcional falou que saudade, as pessoas falam muito em saudade dentro de um relacionamento, a falta que faz. Mas saudade é daquilo que foi bom. Quando não é Uhum. bom, é crise de abstinência. É uma falta, inconcebível falta. Mas não é a falta positiva, é a falta do conflito, é a falta de ter alguém, é a falta daquele lugar que soava seguro, é a falta de uma presença. Não E interessa se às é uma vezes pessoa, também acaba sendo uma lembrança falsa, né? Você é uma olha para lembrança. trás e fala, poxa, eu era tão feliz, mas será de verdade, né? Porque se você for analisar friamente, você vê que tá cheio de briga, cheio de discussão, cheio de dia que
a pessoa, né, passa o maior estresse do dia dela, mas daí quando acaba ela fica com aquele, poxa, mas eu tinha felicidade comigo e agora já não sou mais feliz, né? Mas Uhum. é aquela lembrança falsa que tudo é maravilhoso. E não é, né? Não é. Mas a pessoa acredita que foi. E insiste naquilo, né, Rodrigo? Insiste. Que pena, né, que nós insistimos muitas vezes naquilo que não foi bom. Uhum. E acontece muito. Sempre alguém tem alguma questão voltada a relacionamento, né? Sim. Às vezes não tão consciente assim, mas é uma narrativa. Por algum momento esbarrou por ali, né? E a questão afetiva nos acompanha. Nós somos seres afetivos. A gente precisa do cuidado, do afeto, do amor. A gente precisa do tato. A gente precisa do sentir. Uhum. Desde criança. O nenezinho, o bebezinho, ele reconhece o cheiro da mãe. Ele reconhece quem é a mãe, né? Pelo toque. Sim, sim. Pelo toque, pelo cuidado, pelo aleitamento, pela voz. Então, nós somos sensitivos, a gente precisa dessas sensações, de estar perto, estar próximo, né? Isso tudo. E quando há falta disso, também geram aí consequências. É o afeto, né? O afeto que é tão importante. Você sentir amado, você poder também colocar o seu amor para uma pessoa sem medo dela estar te julgando, né? Isso também é algo que todo ser humano precisa e que muitas vezes a pessoa não encontra num relacionamento, mas encontra numa relação familiar, né? Essa questão do afeto. Então, e muitas pessoas não encontram na família, não encontram em si, e aí vão buscar no outro. Também É tem isso, verdade. né? Pessoa, poxa, a minha família não me dá bola, eu não gosto de mim, mas tem uma pessoa ali que diz que me ama, então é lá que eu vou, né? E aí a pessoa se joga de cabeça para receber aquele afeto. E às vezes nem é o que ela imaginou. Nem é o que ela imaginou. E às vezes ela nem gosta da pessoa, mas ela gosta da atitude que aquela pessoa tem. Uhum, exatamente. Às vezes não é a pessoa, o ser humano, o jeito, mas é aquilo que ela fornece. É, os agrados, né? Uhum. Daí E nasce tem aquelas muito disso. relações mais narcisistas, né? Que a pessoa quer Exatamente. tudo ao redor dela. E se não tá ao redor dela, daí ela humilha o outro, trata mal, né? Existem muitas relações narcisistas, né? Pautada na base de troca. Aquilo que me fornece, aquilo que eu Uhum, preciso, egocentrismo, né? sim. E hoje em dia, até isso renderia assunto, eu tô falando direto, em comparação a outra live. Mas hoje em dia a gente percebe muito assim a necessidade de ter. Uhum, Eu quero ter alguém só para saber como é. Existem competições veladas de relacionamento, assim, ai, aquela pessoa tá com alguém, semana passada tava com outro, mas e não permite ficar sozinho. Por que a gente não uhum, permite ficar sozinho, né? A gente tá sempre competindo na necessidade de ter alguém que precisa aparecer para os outros que eu não estou sozinho, também tem isso. E a pessoa não se dá conta que é uma competição com ela mesma. sim. Porque a gente precisa aprender a curtir as nossas fases e não tentar impressionar pessoas, né? Uhum, Porque não é competição com os outros, com a classe, com aquela pessoa que diz que você é feio ou que você não ia ser feliz com ninguém, ou para tentar dar na cara do outro. A competição é com você mesmo. uhum.
porque eu preciso respeitar a fase que eu estou, eu preciso respeitar o momento de luto, eu preciso respeitar o meu próprio tempo, né? O tempo de conhecer, de se apaixonar, de verificar se aquela pessoa é minimamente interessante. Sim. Então, hoje em dia, não dá-se o tempo. Não existe tempo. E aí existe aquela questão assim, tem aquele sujeito que é mais bonito, tem aquela pessoa que posta foto de uma vida feliz, que é perfeito com filtro. Olha aí, eu tô usando um filtro, porque sem filtro a gente não vê. Mas assim, existe pessoas melhores, né? E aí a cabeça do sujeito que já é meio inseguro fica assim, nossa, mas achou outra pessoa melhor do que eu. Existe. A competição é tão grande, a concorrência é tão grande, e acaba gerando inseguranças também. Uhum. E as pessoas não se permitem ter o luto. As pessoas não se permitem ficar sozinhas. Não, elas precisam de alguém, elas precisam mostrar, elas precisam se sentir útil, precisam se sentir desejadas. Uhum. Sim. Parar de falar que eu tô falando bastante já. Mas é verdade essa questão, né, da pessoa sentir a necessidade. E aí esbarra muito no que o que você falou esbarra muito na questão assim, a pessoa já tem uma autoestima baixa. E daí ela vai entrar num relacionamento, ela vai trazer essa autoestima baixa dela para o relacionamento. E às Uhum, vezes ela vai encontrar alguém que não vai ajudar ela a ter uma autoestima melhor, mas muito pelo contrário, vai jogar ela mais no chão ainda. E vai falar assim: olha, você tem sorte de eu gostar de você, porque ninguém gosta de você, né? E a pessoa acha assim: nossa, é verdade. Então eu tenho que me sujeitar ao pior que seja, porque pelo menos ele vai gostar de mim, né? E se ele não gostar, ninguém mais vai gostar de mim. é. Então, E o eu quanto que mereço ele. é, é, exatamente. Então, o quanto que essas questões pessoais também acabam sendo trazidas para o relacionamento, né? Uma pessoa que é muito mimada, ela vai agir dessa mesma forma no relacionamento, né? Uma pessoa que é estressada, que é tóxica, que resolve as coisas na base do grito e da porradaria, né? Ela vai querer trazer isso também para o relacionamento. Então, Exatamente. aí que surge o que você falou, né? Da importância de conhecer a pessoa, saber com quem que você tá ali, né? Não agir assim, ah, não, parece ser uma boa pessoa. Porque o que que acontece? Até eu estou lendo num livro isso. Quando você não tem informação sobre a pessoa e você tem vergonha ou não quer perguntar, você começa a criar coisas tuas para responder aquela tua dúvida. Então, por Uhum. exemplo, eu tenho uma dúvida assim: ah, será que a Lana gosta de ir para uma piscina? E daí eu não tenho coragem de perguntar para a Lana. E daí eu começo a criar: ah, mas eu acho que ela gosta. Então eu vou comprar uma coisa de piscina para ela. Então eu vou convidar ela para não sei o quê. E daí, bem no fim, a pessoa nem gosta. Mas a tua cabeça acabou idealizando tudo aquilo, né? E você acabou criando uma pessoa que nem existe. Você acabou dizendo, não, a pessoa gosta sem saber se ela realmente gosta, sem que ela te fale isso, né? Então, principalmente em relacionamento abusivo, acontece muito isso. Não, mas ele falou que vai mudar, né? Às vezes ele nem falou nada. A tua cabeça que está dizendo, né, que ele que vai mudar porque é algo que você gostaria, É não o é que algo que você ele quer. falou. É, é. É teu sonho que ele mude, mas não é o que ele diz, né? Não é o que ele faz. Que pena que é assim, né? Aí entraria a questão do diálogo, né, Rodrigo? Porque a gente Uhum, precisa conhecer a outra pessoa, mas isso acontece através do diálogo, através de trocar ideia, né? As minhas
Idealizações Uhum, são minhas, não são do outro. E o outro não tem nem obrigação de saber aquilo que está se passando na minha cabeça. uhum, Então, vale a pena trocar ideia, saber aonde você está entrando, saber até onde você pode ir, né? Será que as minhas projeções batem com o que realmente se apresenta? uhum, E aí verificar também aquilo que você disse, Rodrigo, sobre, eu acho que ela gosta de piscina. Será que esses pensamentos não são disfuncionais e desconexos? Porque a gente tem dessa, né? A gente sim, acaba substituindo aquilo que se apresenta na realidade por criações nossas. uhum, sim, E a exatamente. gente erra feio, porque às vezes não é nada disso. Uhum, é verdade. E isso que você falou é muito presente quando, principalmente quando a gente vê caso de relacionamento, por exemplo, com pessoas que têm transtorno bipolar ou Uhum. borderline, né? Porque a pessoa cria um relacionamento na cabeça dela antes de existir, né? Você disse um oi, ela entendeu eu te amo. Então, e daí ela começa a agir assim, como se fosse algo que está acontecendo, né? Para ela, na cabeça dela está acontecendo, mas não é algo que é real. E também, nossa, eu já vi muitos casos na clínica assim de dificuldade da pessoa que é borderline lidar com poxa, então a pessoa não me ama, então eu não tô num Uhum. relacionamento, é isso? Né? E também de quem está do outro lado, que, poxa, como é que eu vou mostrar para ela que não é bem assim se o que eu falar parece que, né, o que eu fale ela vai entender de outro jeito. Tudo distorcido, né? É, exatamente. Nessa questão de borderline, gera até uma questão de medo, de tensão pro outro, né? Uhum. Boa noite, pessoal que tá entrando. Oi, Marilda, tudo bem? Boa noite, pessoal. Então gera até um desconforto, gera uma angústia, um medo. Será que aquilo que eu for falar não vai ser distorcido novamente? Uhum. Será que vai ser interpretado da maneira que eu tô falando? Então é difícil assim essa relação entre duas pessoas. Oi, Camila, tudo bem? Obrigada pelos coraçõezinhos. Olá, Camila. A Camila falou que ia entrar e entrou, ó, tá aí. Que bom. A gente está falando um pouquinho para quem chegou agora sobre como o relacionamento acaba sendo reflexo também de cada uma das pessoas, né? Uma pessoa que é muito egoísta na vida pessoal dela, quando ela entrar num relacionamento, ela vai tender a trazer esse egoísmo também, né? Uma Uhum. pessoa que é muito, que tem uma autoestima baixa ou que é muito mimada, tudo isso a pessoa também vai trazendo para o relacionamento. Todas as questões de insegurança, Uhum, todas as questões de traumas na infância, questões mal resolvidas. Ó, minha orelha aqui, que medo de dar um piripaque. Tudo isso, toda ferida aberta, que não foi curada, que não foi resolvida, ela tende a voltar de uma forma explícita dentro do relacionamento. Porque nesse momento de exposição junto com o outro, ali vão se deparar, vão entrar em conflito defeitos, qualidades, potencialidades, fragilidades suas e também do seu companheiro. E tem um ditado, né, do senso comum que ele é muito certo. Quando a gente casa, os defeitos ficam maiores, não é isso que eles comentam? Por quê? uhum, Porque você está em contato com aquela pessoa todo o tempo. Aquilo que era ruim, que você questionava, tende a se intensificar. Por quê? A troca é momentânea. Você acorda ao lado de uma pessoa, você dorme do lado dessa pessoa, essa pessoa te vê
triste, essa pessoa te ver feliz, essa pessoa te ver desarrumado, essa pessoa te ver no pior momento, momento de exposição da sua vida. Passou por alguém, passou por um luto, enfim, nos teus piores momentos e nos teus melhores momentos. Então, quando acaba um relacionamento, você percebe uma dilaceração. E a minha comadre maravilhosa, que não tá na live, falou isso. Quando acaba um relacionamento, é uma dilaceração. Por quê? Você não separa de corpo presente da pessoa. Como que vai ficar a separação dos momentos? A separação psíquica? Depois de ter construído algo. E a gente fala na estabilidade do relacionamento como algo duradouro, né? Aquele relacionamento de anos. A gente coloca isso como estável, como promissor, por causa da extensão de muitos anos vivendo ali. Mas, na verdade, existem relacionamentos com começo, meio e fim de 2 ou 3 meses. Porque depende também da maturidade pessoal. Mais uma vez, depende daquilo que você traz consigo. E no final das contas, a marca que fica pode ser a marca negativa também, mas é aquilo que você somou para o outro. Aquilo que eu ensinei. Aquilo que o outro soube de mim, de acordo com as minhas fragilidades, aquilo que foi exposto dentro do relacionamento. Sim. Não sei se você... Minha voz está falhando. Não sei se você concorda com essa explanação, Rodrigo. Mas é muito Sim. relativo. O relacionamento, ele envolve Obrigada, muito... Marilda. O relacionamento, ele envolve muito afeto, envolve muito esforço, né? De ambos os lados. Então, é natural também que ele seja algo marcante, algo impactante na vida da pessoa. Tanto para o bem quanto para o mal, né? Muitas vezes, quando um relacionamento vai bem, as pessoas até se sentem muito melhores e, sabe, aquela velha história do eu já estava feliz, agora encontrei essa pessoa, estou com ela, sou mais feliz ainda. Né? Acontece. E da mesma forma acontece para o outro lado. Né? Às vezes a pessoa não está bem, está buscando um relacionamento para se segurar ali, como acontece quando a pessoa termina um relacionamento e já entra de cabeça em outro, né? E aí a tendência é piorar. Então, envolve muito essa questão do afeto, envolve muito o esforço de cada um e mexe muito com a pessoa, né? Mexe demais. Tem pessoas que pelo acúmulo assim de acontecimentos, de frustrações, elas têm uma tendência a ser inerte, né? Por exemplo, assim, a pessoa fez isso para mim, legal, show de bola, vamos seguir. Vida que segue. E tem pessoas que têm baixo limiar à frustração, que são pessoas que não suportam se sentir sozinha. Uhum. Existe a relação aí, a gente entra de dependência emocional. Essa palavrinha que é tanto falada na internet. Depender emocionalmente de alguém. Pode ser uma das piores dependências que tem. Porque a dependência emocional, ela pode se tornar a dependência física. A obsessão vem junto. Uhum. Porque eu preciso daquilo. Por mais que seja tóxico, eu preciso disso. É o meu subsídio de sobrevivência. A pessoa acaba tendo essa ideia, né? Que sem ele eu não vivo, sem ela eu não vivo. Né? Mas, poxa, quantos anos da sua vida você viveu sem ele, sem ela? Né? Você conheceu 2 anos até, você conheceu esse ano, como que sem ele você não vive, sem ela você não vive? Né? Mas para a pessoa, assim, nossa, minha vida acabou, né? Porque sem ela eu não vivo.
É E uma dramatização, né? é, e às vezes até a pessoa sente isso, mas o quanto que isso é distorcido, né? Como você disse, Uhum. é algo distorcido, algo irreal. É uma necessidade que não é verdadeira, né? Uma necessidade verdadeira, por exemplo, você tá tantos dias sem comer, você precisa de comida. Isso é uma necessidade real. Agora, Combustível, né? uma necessidade criada é você achar que você depende da outra pessoa para viver, né? Uhum. Muito boa essa explanação, Rodrigo. Depender, às vezes, não é necessidade. Uhum, Necessidade é algo biológico, necessidade é o combustível. Você precisa se alimentar para que o teu corpo não padeça, certo? E tem pessoas que precisam de alguém para que não sofra. uhum, Então, né? E aí eu penso que qual que é o problema em sofrer? A gente precisa passar pelo sofrimento, né? O ser humano, ele nasce chorando. Não vamos romantizar o sofrimento, mas o sofrimento faz parte de relações humanas. O sim, é sofrimento faz importante. parte de vínculos sociais. Ou você nunca teve um amigo que deixou chateado e por uma fração de segundo houve um pequeno sofrimento. Uhum, Todo mundo já passou por dessabores, por situações que não foram assim tão favoráveis e que geraram uma sensação ruim, uma sensação estranha. E por assim dizer, né, talvez a longo prazo causou um sofrimento. As pessoas, elas se blindam para não sofrer. E a gente precisa passar pelo dessabor do sofrer, porque o trauma, ele precisa ser, né, na medida do tempo de cada um, superado. Senão a gente uhum, tende a repetir. E toda aquela dor, todo aquele sofrimento, toda aquela frustração do relacionamento anterior, você passa para o segundo. Então resolvam bem questões. Tenham começo, meio e fim. Porque senão, além de não curar isso que nós trazemos, é capaz de também a gente fazer outro sofrer, né? Aí serão dois sofredores, duas uhum, pessoas, né, que têm suas questões a serem resolvidas. sim. Acho que daí, Alana, para a gente começar a falar um pouco das perguntas, né? Não sei se você já tem as perguntas aí separado, se tá fácil aí. Se não, eu Não tenho tá aqui fácil. aquela. Eu tenho umas Você aqui. pode, você quer falar por muito tempo ou você quer dividir em duas lives, que daí a gente pode fazer outro dia ou a gente segue essa mesmo, como você preferir. Não sei, não sei na verdade. É, em questão da hora, acho que dá pra gente ficar mais um pouco, né? São Uhum. 8h15. Acho que até no máximo umas 9, 10, Bem que onze você e falou que meia. hoje é até meia-noite, né? Mas e o que que você acha da gente finalizar e fazer outra live? Eu não precisa. Não sei, não sei. O que que você prefere? Você que é a dona aí da conta. Eu acho que eu vou finalizar essa para não ficar tão longo até para o pessoal assistir depois. E Uhum, aí a gente retorna, né? Agora temos internet, que coisa sim. boa. Mas Que bom. então, separa as perguntinhas aí, nós já voltamos. Isso. Aê. Aleluia. Sem um cenário assim bem diferente do que estávamos acostumados. Mas assim, a gente está lidando com reforma lá em casa. Então, acidentalmente não tinha Wi-Fi também. Aí Nossa, consegui um Wi-Fi. robô do vizinho. Enfim, voltando às perguntas, acredito que eu perdi. Apareceu o vídeo nos streamings lá. E eu Uhum, precisava abrir outra live, então descartar. Daí eu, ai meu Deus, droga. sim. Mais coisas que Boa noite, acontecem, né? pessoal. É.
Vamos prosseguir com as perguntas e dessa vez vamos finalizar a live. Uhum. Bom, deixamos aquela de lado então ou falamos novamente? Então, eu vou tentar resgatar ela, né? A não Uhum. ser que você queira comentar novamente sobre ela. Bom, acho que dá pra gente comentar daí também, já evita o teu trabalho aí de ficar procurando, né? Que nesse Uhum, monte de abrir e fechar a live e tudo. Então, uhum. a pergunta é o seguinte, pessoal. Como lidar com o amor não correspondido? E a gente estava falando, né, que a questão do amor não correspondido é importante a gente praticar a aceitação, né? Aceitar que, poxa, a gente pode sentir algo pela pessoa, mas muitas vezes aquela pessoa não sente o mesmo por nós, ou não da mesma forma. E quando a gente entende que é muito melhor uma sinceridade da pessoa dizer que não corresponde, acaba sendo muito melhor isso do que um amor falso, né? Do que uma promessa de amor que na verdade não é. Então, é principalmente essa questão da aceitação, né? E economiza o desgaste, né, de um relacionamento que poderia vir a acontecer. Com certeza. Uhum, Foi essa a minha colocação. Perguntas, Rodrigo? isso. Você tá me escutando bem, Alana? Pra mim tá dando um pouquinho de travada na tua voz, assim. Aqui Mas eu também não está sei se é a travando. tua. Quando Uhum, você fala, trava também. aham. Então, Mas pra mim a o tua melhor imagem tá um fale. pouco tremida, você fala. Eu escuto Mas, eco na sua voz. se escuta? Bom, não sei. É, mas, assim, a live tá viva, né? Isso que importa. Ai, nem fale. Gente, o Não tá sacrifício de travada. hoje com certeza vai valer para mim entrar no céu, porque não, não, não tá E quem tá escrito. assistindo nós mais ainda, né, Alana? Olha, penso numa pessoa que tá com vontade de assistir a live, porque cai, volta, cai, volta. E a Cai pessoa e continua volta, aqui, né? tamo aí. Exatamente. Muito que bem, que bom que vocês estão persistindo com a gente. Não desistiram de nós, Alana. Uhum. A Ainda live não. ia começar às 7, né? Já estamos às 9. Nossa. Então, outra pergunta. O que fazer quando a relação cai na rotina? Hum, essa pergunta é interessante. E eu recebo muito no consultório. Inclusive, é uma queixa que principalmente as mulheres têm, né? A rotina, Uhum, mas os homens também. Quando a gente conhece por muito tempo, por muitos anos, uma pessoa, a gente perde aquela coisa da conquista, certo? E a conquista é super importante para o relacionamento. Não perder a conquista, o provocar, né? A cumplicidade também, né? Através dessa conquista. O estreitamento de vínculos. E quando cai na rotina, significa que já está manjado, sabe? Esse termo mais do senso comum. É importante que a gente passe a resgatar aquilo que foi vivido no início, tá? uhum, Ainda redescobrir essa pessoa, buscar coisas novas, né? Se dedicar um pouquinho mais também. Porque a rotina consiste em conhecer os hábitos, os gostos e, né, quando você já conhece, é uma coisa que fica ali comum. Eu sei como que funciona. E para que essa rotina não seja perdida, busquem coisas novas, né? Busquem, de repente, fazer alguma coisa entre o casal. Eu vejo que depois que as pessoas casam, né, o relacionamento a dois no namoro é um tipo de relacionamento, né? Então, são dois componentes envolvidos e se conhecem, né? Entre si eles têm partilhas. Mas quando tem filhos, quando casa,
Aí tem um ser humaninho que precisa de você. Então não liga mais, né, para vaidade, para essa coisa do esperar o outro. Eu e você não. Tem mais uma pessoa que depende de mim. Então tudo isso Uhum. também tem a ver com a rotina. O que fica manjado, o que eu deixo de fazer por mim e faço pelo outro. Aquilo que eu já conheço. Então, busquem um passeio, por mais que você tenha filhos, né, seja o componente principal, matriarca ou patriarca de uma família, faz um programa entre você e teu esposo, entre você e tua mulher, faz uma viagem, vão em um restaurante diferente, sabe? Sair da rotina é fácil. A gente não sai porque a rotina é cômoda. A rotina é previsível. E previsibilidade também gera a sensação de calma, de certeza, de comodismo. Uhum. Sim. Achei importante isso, né? Quando a relação tá muito a mesma coisa, né? Todo dia igual. É importante realmente. A, Passando a aqui. Lana tá sendo escoltada aí. Ai, meu Deus do céu. Ai, gente, que sarro. Vamos controlar o riso. Até perdi a linha do raciocínio. Ai, ai. Você sabe que aqui é diferente, né, pessoal? Meus seguidores, coitados. Então, é, Não tem como cortar essa. sim. Ai, se puder Mas é cortar. aquilo, né? Quando. Sim, depois a gente corta a polícia. Ai, ai, que tá. Mas é importante até quando tá muito no mesmo, né? Porque assim, chega um momento, principalmente você falou do casamento, chega um momento que a pessoa tem mais convívio, né? Você está vivendo com aquela pessoa o dia todo dia. Então, acaba estabelecendo uma rotina. E essa rotina é importante, mas ela não deve ser o tudo, né? Uhum. Eu tô lembrando E o sempre, pessoal tá sempre. passando, sabe? Tá vendo porque eu tô com a luz acesa. Gente, não Aham. façam live na rua. Fica a dica. Aí ainda dá para fazer, né? Aqui em Ponta Grossa você já ia ser assaltado, É um mas pouco difícil. é um pouco pior. Mas é isso, né? Você precisa sair da rotina, você precisa entender que a rotina vai te ajudar em muitas coisas, por exemplo, com filho, né? Para organizar, para ter tempo para fazer tudo, mas ela não é, A tiazinha passou aqui olhando, gente. Desculpa. mas não é algo que não pode ser modificado, né? Ela é uma regra, mas para toda regra é preciso ter exceção. Porque senão o relacionamento acaba caindo mesmo nessa mesmice, né, nessa chatice, e aí a pessoa para de ter interesse, para de querer fazer coisas novas. Acaba que o que a gente vê muito, um casamento onde as pessoas dividem a mesma casa, mas é cada um no seu canto, né? Cada um tem a sua rotina ali, trabalha a tal hora, volta a tal hora, e não tem um a mais, não tem algo diferente, não tem uma interação das pessoas, não. É cada um vivendo a sua vida na mesma casa, né? E aí, principalmente quando tem famílias, não vira aquela coisa de lar. E tem Uhum. diferença entre você ter uma casa e você ter um lar. É, Lar é o lugar do aconchego. É o lugar onde você pode recarregar, se reconectar e no outro dia voltar à tua vida normal. Você tem carinho, você tem afeto, você tem aconchego. E casa é o lugar onde você vive. Ponto. Sem uhum. grandes emoções. Sim, É importante às vezes, ser pautada essa diferença, porque dentro de um relacionamento não são duas pessoas apenas. Existe todo um contexto. exatamente.
é as duas pessoas, mas também é a relação, né? A relação é importante ali. E se é cada um na sua rotina, cada um fazendo o que tem que fazer ali no dia a dia, acaba que a relação é deixada de lado, né? Uhum. E é Bom, importante, né? É importante a conquista, é importante o desejo, é sim. importante tudo ser A incluso no surpresa, né, Alana? relacionamento. A surpresa, A o inesperado ali. surpresa, Uhum, é verdade. sim. Outra pergunta aqui. Como lidar com a traição? Poxa, quem nunca, né? É, Aquela história, passa pela porta, então tá tudo bem. Não, não, mentira, não é assim. Gente, cada um tem um jeito de lidar com a traição, uhum, né? Então, tem pessoas que vão lidar muito bem, que vão tirar isso de letra, né? Apesar de que eu acho, se existe sentimentos para com o outro, é uma relação assim de ferir a confiança. E a traição não é só a traição de um relacionamento afetivo, um relacionamento amoroso entre duas pessoas, enquanto um casal de namorados ou de marido e mulher. Traição de confiança também tem a ver com pegou algo emprestado, não devolveu, traiu uhum. a minha confiança. Traição É, também tem a ver com não só algo emprestado, mas eu falei alguma coisa que eu não gostaria que fosse dita, foi lá e falou. uhum, Não tem só a ver com o ato sexual, entende? Não tem a ver sim, com não fui boa o suficiente, não te fiz seguro o suficiente, né, a ponto de você ir procurar outra pessoa, não lhe saciei a ponto de você buscar em outro lugar, mas sim com uma questão assim de, poxa, não foi merecedor, uhum, não foi merecedor. Você teve, né, um voto ali de confiança e você não correspondeu, simples. É sim, difícil no sentido assim de, poxa, eu não esperava que isso fosse acontecer. Eu colocava a mão no fogo, eu escuto muito discurso assim, eu colocava a minha mão no fogo. Nem passou uhum, pela minha cabeça que fosse ter outra pessoa. E aí, a autoculpabilização imediata. Poxa, mas o que que aconteceu? Você volta os olhares para você mesmo e você se coloca numa relação de insuficiência. uhum, Nenhum momento ao outro, mas sim as minhas incapacidades de não corresponder ao que ele queria de mim. Não sou bonita o suficiente, não fui boa o suficiente, não dei aquilo que ele queria, enfim. Lidar com traição é diferente para cada pessoa. Existem relacionamentos, principalmente os dos mais antigos e de muitos anos, que as mulheres sabem, virou comum a traição. uhum. Convive com isso É algo tranquilamente. velado, né? Ninguém fala que teve, mas todo mundo sabe. No final, todo mundo sabe, mas assim, é um assunto proibido, É um né? assunto proibido, todo mundo Uhum. sabe. Não vamos falar mais sobre isso, né? A ferida É. foi curada, entre aspas. Existe a questão de status em prol de uma família. Uhum. Porque, como eu disse na primeira live, existe a dilaceração do fim, do término. Filhos, com quem que eles vão ficar? Comigo? Com o marido? Com os avós? Se tem mais de um, então, um menino, uma menina, ou enfim, duas pessoas, como que vai ser essa divisão? Depois de tantos anos construindo coisas juntos, é difícil. Mas também a gente não pode deixar de ter uma coisa chamada amor próprio, se Aham. respeitar. Porque se você está aceitando que a outra pessoa te desrespeite, como que é a tua relação com você? Como que é seu autorrespeito?
Porque a Exatamente. gente, para poder exigir do outro, a gente tem que fazer por merecer. Uhum. Então, se Sim. respeita primeiro, né? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço? Pois então, esteja você bem com você mesmo. Daí a gente vê as outras questões, né? Primeiro, dê o seu respeito. Exatamente. Como se falou, a traição ela não é só algo sexual, digamos assim, né? Mas pensa, você tem um pacto assim de estar compartilhando os ganhos da casa. Daí você descobre que só você que dá os teus ganhos, que a pessoa esconde os dela, sabe? Que a pessoa diz para você que Traição. ganha 1.000, mas ela ganha 5.000, mas você não sabia. Isso também é uma traição, né? Vocês têm uma casa, têm um terreno, e a pessoa vende o terreno sem nem falar com você. E o terreno é de vocês dois. Então, Uhum. isso também acaba sendo uma traição. Porque você pensa, poxa, mas ele não tinha o direito de ir lá e vender sem me falar nada, né? Poxa, eu tô dando o meu salário aqui para a gente juntar e ele tá ficando com o dele. Então, tudo isso também é traição, né? E o que eu Tudo disse é isso também é importante. traição. Cada Falou pessoa vai mal. ter o seu jeito, né, de lidar com aquilo. E assim, é, tipo, tem pessoas que toleram e conseguem superar isso? Tem. Tem pessoas que não? Também existem as pessoas. Mas o mais importante é você conseguir ser sincero com você disso, né? Não dá para você falar que, tá tudo bem se não tá. Porque para você não tá tudo bem, então não é para agradar o outro que você vai falar isso, né? Uma Uhum. hora vai chegar a verdade. E daí o seu tudo bem, que não é tudo bem, vai aparecer. Ó a polícia, ela. Não é a polícia, esse é outro cara. Daqui um pouco acaba aqui a aula e que eu tô Ah, sim. embaixo do lugar que eu trabalho. E eu sei que tem Wi-Fi Uhum. aqui, né? Daqui a pouco acaba a aula de noite que tem aqui, daí pronto, daí acabou a internet de vez. Nossa. Mas enquanto não Próxima acaba, pergunta, tamo firme. a gente vai usando. Uhum. Como superar o fim de um relacionamento? Gente, a resposta, eu acredito que para todas essas questões é o depende. Cada um tem Uhum. o seu momento de superação, a sua fase. Não é verdade, Rodrigo? Aham. Tem pessoas que superam, como eu disse, eu acho que eu já respondi na live anterior, tem relacionamentos que têm começo, meio e fim com pouquíssimo tempo, 2, 3 meses. Tem relacionamentos que são duradouros, assim, anos e anos e anos. Boa noite, Uhum. pessoal que está entrando. Boa noite, Então, pessoal. superação, né? Aham, como superar o fim? Perdi o foco. São muitas distrações aqui na rua. E então, Uhum. para superar, tem muitas pessoas que colocam, né, preenchem espaços. Eu acho que a gente precisa primeiro cuidar da nossa ferida interior. Oi, Michele. Olá, Cuidar Michelle. daquilo que atrapalha as nossas relações, que bate de frente, né, com nossos valores, com as nossas questões, e depois pensar em superação. É difícil a gente Uhum. afirmar, pronto, superei, não sinto mais nada por essa pessoa. Mas a superação, ela acontece lenta e progressivamente. Você deixando de ver um story, você deixando de curtir uma foto, você deixando de responder uma mensagem. A Sim. superação, ela só é um ato consumado depois que a gente passa por períodos de ausência dessa pessoa. As fases do luto acontecem para que a gente supere também. É um Uhum. processo. Eu volto a falar dos meus processos, que o Rodrigo sempre, Alane, É. seus processos. Mas é um processo, não acontece do dia para a noite. A gente só supera alguém depois que a gente olha essa pessoa e pensa, poxa,
A única que eu tava com a minha cabeça. Quando você se dá conta de que não há mais aquele sentimento devastador que antes te feria, Aquela dependência, né? sabe? Sutilmente vai deixando de machucar você. O que antes te feria, hoje em dia não te fere mais. Mas Isso aí, é Alana, superação. aproveitando esse ponto, para isso, aí você tem que se desligar da pessoa, né? Porque Isso. tem muita gente que acaba o relacionamento, mas continua correndo atrás, ou se não está correndo atrás, está vendo perfil, está vendo o que que fez, o que que não fez, com quem que tá, já tá com outro, não tá, né? Ou aquela pessoa que fica romantizando assim, nossa, já faz 2 meses que eu terminei meu relacionamento, já faz 5 meses, né? E fala com aquela dor, com aquela tristeza, Hum, querendo, como se fosse assim, perdi o amor da minha vida, né? Aí essa pessoa não está querendo superar também. Ela está querendo se apossar daquela dor e viver aquela dor todo dia, né? uhum. Então, a superação também é você se abrir para algo novo. Você deixar, olha, a pessoa saiu da minha vida. Pronto, vamos enterrar e deixar, né? Não vamos Bola ficar pra lá. frente. É isso aí. Deu uma cortada, não entendi nada, Lana. Não sei se o pessoal entendeu, mas eu Eu não falei, entendi nada. eu falei bola pra frente, né? E daí depois eu É, falei, é isso aí. exatamente, né? Deixar o que está no passado no passado. Se já acabou, bom, já acabou. Por que que você vai ficar insistindo naquilo? Por que que você vai ficar, né? Daí volta aquilo que a gente falou, de não ter reciprocidade, de não ser correspondido. Por que que você vai correr atrás de alguém que não corresponde, né? É só a pessoa foi. Vamos para outra pergunta? Próxima pergunta, por favor. Tô com fome. Aquele meme, tô com fome. Bom, Mas são muito boas perguntas. como saber se meu relacionamento é saudável ou tóxico? A gente tá até brincando com essa pergunta. Gente, nós fizemos uma piada interna hoje, mas não vamos falar aqui, né, Rodrigo? É, Como saber se o relacionamento é tóxico ou... saudável. Gente, depende. É relativo. Você quer responder essa primeiro, Rodrigo? Bom, pode ser. Eu acho que assim, você tem que ter uma análise sincera antes de tudo do teu relacionamento, né? Não se deixar levar assim por aquela visão romantizada, aquele negócio de paixão, né? De, poxa, a pessoa não me responde, mas ela tá pensando em mim. A pessoa não fala que me ama, mas ela me ama, né? Poxa, será que ela te ama mesmo? Será que ela te trata bem? Né? O relacionamento tóxico ele tem alguns sintomas, algumas coisas que dá para você identificar. Então, Uhum, será isso que a mesmo. pessoa tem reciprocidade? Será que ela tem empatia? Será que ela me trata bem como eu trato ela bem? Tudo isso é algo a ser levado em conta, né? Agora, para isso a gente precisa fazer uma análise sincera, honesta. Não ficar pensando, ah, não, mas é porque ele não teve contato com os pais dele, porque a história de vida dele é sofrida, por isso que ele me trata mal, né? Existem, assim, alguns sinais de que vai dar certo ou que vai dar Uhum, errado. A gente percebe, se combina, se tem química, como é o jeito que ele te trata ou ela te trata. Transparece relações passadas no relacionamento atual? Como uhum. que ele fala da ex dele? Ele fala com carinho? Ele fala com ranço? Ele Fica te fala com comparando. tudo bem? Ele fala com neutralidade? Então perceba os sinais. Não tem como eu dizer para você assim, ó, o teu relacionamento vai ser de tal forma. Óbvio que não, é você que está vivendo
É você que está sentindo na pele a energia que esse relacionamento está emanando. Mas perceba o diálogo, perceba as conversas. O que essa pessoa te fornece? Positividade? Negatividade? Ele quer Uhum. uma mãe ou ele quer uma companheira? Porque tem essas Uhum. questões também, né? Relacionamentos de transferência. Às vezes eu busco aquilo que eu não tive, ou às vezes eu tive tanto amor que eu tô apta a receber mais amor. Ou às vezes eu não tive amor e quero receber independente de quem seja. E aí, nesse caso, o tóxico sou eu. Então, assim, percebo muito que as pessoas buscam algo mais assim padronizado sobre o que é um relacionamento saudável. E cada um sente na pele o que é se sentir bem dentro de um relacionamento, como o que é se sentir mal estando ali. Uhum. Então, a toxicidade ou saudável, né, o relacionamento saudável, é de acordo com aquilo que você presencia. É de acordo com aquilo que você vê, com aquilo que você coleta de informações e com o que você sente. Não Uhum. existe padrão de um relacionamento. O relacionamento é vivido dentro de cada singularidade de casal. Casal que eu digo, você troca de parceiro, ou a pessoa que você, né, tinha um relacionamento afetivo troca de parceiro, e aí a subjetividade do casal é outra. É outra história, são outras memórias, são outras vivências, outro círculo de amigos. O que é tóxico para o outro pode não ser tóxico para você. Da mesma forma, o relacionamento saudável também. É, Então, assim, cabe. percebam os sinais. Não se coloque em segundo plano. Quando a pessoa se coloca em segundo plano, o relacionamento tem tendência, é fadado ao fracasso. Por quê? Uhum. Você não age mais pelas tuas necessidades, mas sim pelas necessidades do outro. E aí você se anula. E aí você se desgasta. Aí o relacionamento vira tóxico por quê? Você não esteve disposta em se colocar em primeiro lugar. Não é culpa do outro, mas você que não identificou a sua potencialidade, a sua virtude, o seu eu. É, deixa de ser algo saudável, né? Se torna assim, um manda e outro obedece. E aí deu um cortezinho, mas já voltou, Alana. E aí o relacionamento vai se tornando tóxico, né? Mas acho importante frisar o que você disse, de para cada pessoa, ela tem que saber, ela tem que analisar se o relacionamento está sendo bom para ela ou não, né? Não é um padrão, Exatamente. mas é o dela ali. Você está feliz com o teu relacionamento? Teu relacionamento está sendo algo que está te fazendo bem ou que está te trazendo sofrimento, né? Acho que isso é Aí importante. você já consegue discernir se é tóxico ou não, né? Exatamente. Muito bem. Hum, o que fazer se na relação não existe diálogo? Ué, sai da relação. Conversa, Gente, uai. tá pautado em diálogo. Relacionamento tem que ter diálogo. Não existe relação sem conversa, sem narrativa, sem troca. O diálogo tem a ver com parceria, com entender questões. Se a gente não fala, a gente cria uma barreira. E as Uhum. barreiras tendem a quanto menos você fala, mais elas aumentam. Simples, o relacionamento não tem diálogo? Tenta, busca o diálogo. Se ainda assim não conseguir êxito, questione se esse relacionamento é para você. É, porque com diálogo já é difícil conciliar muitas coisas, imagina sem, né? Porque são pessoas de lugares diferentes, culturas diferentes, né? Foram criados de uma forma e de outra, têm pensamento distinto, e aí se você não conseguir nem conversar, como é que vocês vão chegar num ponto em comum?
né? Como é que ele Exatamente. Qual não o vai ser algo consenso? tóxico? Uhum. Por isso é Perfeito. importante o diálogo, né? E se não tem, como a Lana disse, questione, será que realmente vale a pena estar num relacionamento que não tem diálogo? Que a gente Hum, tenta até arrumar, né? Se é, não vira, como que eu falo? Cabo de guerra. Você é, tenta uhum, dialogar, a pessoa te oportuniza a resistência. é. Relacionamento também é um pouco você ceder, né? Você tem o teu ponto ali, mas você tem que ser flexível com a pessoa que está contigo também. E aí, se Tem a não ver com tem essa renúncias. flexibilidade, não tem relacionamento, né? É verdade. Tem a Fica ver com duro. renúncia. Uhum, exatamente, com renúncia. Boa noite, pessoal que está entrando. Estamos falando, comentando sobre algumas perguntas que está na caixinha do Rodrigo. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser mandar aqui também, É. sinta-se à Ó, vontade. a Carol tá vendo. Oi, Carol. Desde o começo a Carol tá ali. Temos mais perguntas? Sim. Ai, meu Deus. Bom, quando o amor já acabou, é errado manter uma relação pelo bem dos filhos? Se fosse pelo seu bem, é. Uhum, Mas assim como o relacionamento exige renúncias, eu acredito que a maternidade também. E aí essa é uma pergunta muito subjetiva, porque você não tem como deduzir como que vai ser o seu futuro. Como que vai ser o seu futuro sem essa pessoa? Será que ele vai continuar com essa paternidade? Ou será que para punir você ele vai usar os filhos, como geralmente acontece? Se a gente tivesse uma bola de cristal, era fácil opinar. E cabe dizer aqui, é uma vida e ela é particularmente sua. Nós sabemos conhecimentos técnicos, assim, o que nós vimos na faculdade e em especializações. Mas, assim, a sua vida é de única exclusividade sua. Não tem como eu aham, dizer o que é certo e o que é errado nesse sentido. Você precisa vivenciar, você precisa sentir, você precisa verificar em prol do bem dos filhos e também em prol de você. Como eu disse, não precisamos nos anular, porque os filhos também precisam de um ponto de referência. A referência vem dos pais nesse sentido. uhum, Então, tem que verificar. Não sei como é esse pai. Não sei se esses filhos possuem uma aceitação sobre separação, ou se esses filhos desejam que vocês fiquem juntos. Que às vezes até a mulher pensa em se separar, o homem pensa em se separar e tem um gritedo, e tem choro, e tem briga, e gera mais confusão. Ou então os filhos querem que isso realmente aconteça, verificam as necessidades de ambos. uhum. Mas uma coisa eu sei, e é certa: a renúncia existe na maternidade também, e com certeza será feito pelo bem dos filhos. Sim. Mas, como você disse, né, é importante que isso não seja algo que acabe com você. Porque também não Uhum. adianta você continuar num relacionamento se isso tá te fazendo muito mal, né? O que que é melhor? Você tá separado, mas tá feliz e poder trazer momentos felizes para o teu filho? Ou você tá casado e tá infeliz e trazer também infelicidade para os teus filhos, né? É algo a se pesar. Poxa, até que ponto vale a pena eu estar nessa relação? Tem muita gente que, mesmo terminando o relacionamento, ainda vivem junto na mesma casa, ou ainda tem um convívio assim como amigos, né? Uhum. E tem gente que para isso é impensável. A pessoa terminou, ela não quer nem mais saber o nome da outra pessoa, né? Então é cada um.
É cada um que tem que pesar o quanto que isso dói ou não, né? Bom, tem mais uma pergunta, Alana. Como Uhum. lidar Oba. com, como lidar com uma pessoa que diz que ama, mas não demonstra? Existem formas diferentes de sentir, né? Uhum. E existem pessoas que sentem muito, mas não demonstram. E existem pessoas que têm a necessidade de demonstrar o afeto, sabe? Como se fosse uma obrigação, assim. Se eu não demonstrar, não tô sentindo. Aham. Tem como você ter certeza se a pessoa gosta de você? Quais são as atitudes dela? Qual é o diálogo dela? Mais importante que o que ela traz, mais importante do que a narrativa, é as atitudes. Aquilo que ela faz por você e em prol do relacionamento. Que a pessoa precisa se dedicar, ela precisa estar presente, se fazer presente. Gente, não é receita de bolo? Volto a dizer, as pessoas sentem de maneiras distintas. E tá tudo bem realmente. Mas para que a gente se sinta em dúvida, sabe? Essa pessoa deve ser pelo menos um tanto quanto fria, para que Uhum. abra a ideia de questionamento, É pensar né? também se a pessoa não demonstra ou ela demonstra do jeito dela e você não reconhece isso, né? Porque Uhum. às vezes, assim, para uma pessoa, uma demonstração de amor tem que ser uma viagem paga, né? É E para verdade. outras, o simples fato de dar um bom dia já é uma demonstração de amor. Mas tem Dá um muita beijinho no gente rosto, que para não ali, né? entende o bom dia como demonstração de amor, Uhum. né? Fala assim, olha, para mim dá bom dia até o meu vizinho dá bom dia, não é que ele me ama, né? Então assim, cada um tem o seu ponto, né? Aí você tem que ver, será que a pessoa pensa do mesmo jeito que você? Será que a forma como você demonstra amor é a mesma forma como a outra pessoa demonstra amor? É, a gente tem que pensar, porque muitas vezes nós questionamos o comportamento do outro, mas a gente não se questiona. E Uhum, às vezes também você não está transmitindo aquilo que você gostaria de receber. uhum, Porque sim, existe muito essa questão hoje em dia, né? Da superficialidade. As pessoas fazem jogo de desinteresse. Eu vejo muitos jovens, meus pacientes adolescentes, sempre falam: ah, é porque não está interessado. Mas será que não é uma contra-resposta? uhum, Mas será que você não deu a entender algo? E aí a pessoa sim. está correspondendo ao desinteresse? Ou a pessoa Sabe? que quer que a outra adivinhe, né? Também Uhum. tem essa. O relacionamento tem muita questão de medir força. Gente, não é assim. É simples, a gente que dificulta o gostar, a gente que dificulta o sentir, sabe? Estar de coração aberto hoje em dia tem muito risco, porque você Uhum, corre o risco, usando de novo essa palavra, você corre o risco de parecer trouxa. E as pessoas têm temor em parecer fraco, sabe? As pessoas não choram mais. Isso é terrível. A gente precisa externalizar sentimentos. A gente precisa, né? A nossa biologia mostra isso. A gente precisa chorar, a gente precisa limpar os nossos cílios. uhum, Então, é muito superficial, é muito padronizado, é muito imposto. Ou é dessa forma, ou você saiu do padrão, ou você não condiz com a realidade em que vivemos. Isso é muito perigoso, porque as pessoas estão deixando de demonstrar e assim a gente pensa que deixou de sentir. E a gente está cada vez mais escondendo sentimentos. Isso é prejudicial. Isso é prejudicial até para as nossas crianças.
que nós vemos nas escolas, as crianças que puxam o cabelo, crianças que não respeitam a fila, crianças que não sabem contar, não sabem qual é o seu lugar na fila. Poxa, isso afeta questões básicas de convivência, de dia a dia, de normalidade, assim, sabe? Essa repreensão de viver. Repreendo meu sentimento, então eu repreendo todas as outras coisas que fazem parte da minha rotina. Aham, sim. É, se permitir ser verdadeiro, né? Ser honesto, ser sincero com e também o diálogo, né? Se permitir o diálogo também. Não, não querer que o outro adivinhe, né? Poxa, a pessoa nem fez nada de especial para mim, mas você falou que queria algo de especial, Às né? vezes a pessoa Ah, mas nem eu não só sou de criou. exigir. Não, não tem esse papo também? Eu não sou de exigir, ele tem que saber. Mas, poxa, às vezes Tem. ele não sabe e você tem que dar um toque, né? Às vezes você tem que falar, ô, que tal a gente fazer alguma coisa diferente, né? Que tal final de semana que vem a gente fazer uma viagem? Então, você também não pode esperar que a outra pessoa leia sua mente e faça o que você gostaria, né? Parece que a gente tá a todo momento em sinal de alerta, né? A gente tá Uhum. sempre testando, mas será? Será que eu posso ir? Será que ela vai gostar? A gente tá naquela constante interrogação, assim. Até onde posso ir? Até onde não parecer invasivo? Olha quanta desconfiança entre um casal, E como é entre que sabe? Até pessoas. onde? Hum? Como é que sabe? Até onde? Não é? Não tem como saber. Tem que perguntar, ué. Diálogo, Tem que ter troca. diálogo. É. Perguntar, poxa, essa minha atitude te incomoda? Tá É. ruim, né? Às vezes a pessoa vai falar não, e às vezes ela vai falar sim, né? Sim, me incomoda. Ou às vezes ela vai jogar um descubra. É, Hashtag descubra. Mas, gente, assim, ó. Vivemos na era, já dizia Bauman, de amores líquidos. Amores líquidos. Faz sentido pra você, Rodrigo? uhum, sim. A intensidade virou, assim, algo fora do normal. E a gente sabe que tem pessoas intensas, né? E tentam repreender sentimentos. E isso a longo prazo pode ser nocivo, sim, tá? O Uhum, recado que eu deixo pra você hoje é: não se prive de sentir. Se for entrar em um relacionamento, que bom, mas que seja de corpo e alma. E claro, mantendo sempre o seu amor próprio. uhum. Você tem que ser protagonista da sua história e não deixar que os outros escrevam a sua história, a história do seu relacionamento por você. Feito? Sim. Seja você. Se o Agradeço, outro né? não gostar, tem quem goste. É isso. Agradeço a todos que assistiram, pela paciência, inclusive, né? Porque agradeço aos pedestres que passaram sem me assaltar. Agradeço a polícia que não me prendeu, que passou com o carro aqui e não me prendeu. Agradeço a internet do lugar onde eu trabalho. E a você que está aí do outro lado, que vai assistir depois também. E se você gostou desse conteúdo, dê um joinha, clique em gostei, curta lá, que aí isso motiva para que a gente produza mais conteúdo e traga aqui na página. Não é, Rodrigo? É isso aí. Eu gostei muito, não parava nem de falar. Eu gostei também, acho que é um tema bem interessante e, nossa, dá pra gente se alongar até, né? Mas Dá que para bom que falar deu muita certo. coisa. Tivemos problemas no começo, né? Com conexão e tudo mais, mas no final tudo deu certo. Deu tudo certo. Eu gostaria de me desculpar também, pessoal. Será que foi dele? Pessoal, Então, boa agradeço. noite, Alana. Travou aí.
Agora eu vou sair, vou Tchau, colocar boa. o cinto, senão é capaz da polícia me pegar de verdade. Tchau, gente. Então tá bom. Obrigado.